eu devo avisar que se tu for deficiente ou se tu for próximo de uma pessoa com deficiência, esse vídeo pode servir de gatilho pra ti. E aí, aqui é o Barcelos, como é que vocês estão? Sabe que eu tô desde 2015 aqui no Genkidama produzindo conteúdo, e eu nunca comentei uma coisa sobre mim, que é o fato de eu ser cadeirante. Quando eu tinha 15 anos eu acabei sofrendo um acidente e fraturei a C5, que é a quinta vértebra da coluna cervical. Por causa disso eu acabei ficando tetraparético, que é tipo um meio termo entre paraplégico e tetraplégico. Eu nunca acabei comentando isso porque pra mim não era uma questão relevante ou algo que influenciasse diretamente as minhas postagens. Porque até agora, em todas as séries e filmes que eu tinha comentado, em nenhum deles aparecia alguma coisa a ver com esse tema. E assim, pra mim isso até nunca foi um problema, porque eu não gosto muito de ver filmes ou histórias que tenham essa temática. Porque pra mim, parece que geralmente esses filmes e essas séries sempre partem da visão de uma pessoa que caminha, ou pelo menos são focados em atingir mais esse público. Porque assim, vamos pegar como exemplo os filmes mais conhecidos que tem cadeirantes. A gente tem Os Intocáveis, Mar Adentro, A Teoria de Tudo, Menina de Ouro, O Escafandro e a Borboleta, Como Eu Era Antes de Você e Um Momento Pode Mudar Tudo. Todos esses filmes têm uma coisa em comum. Eles acabam mostrando a deficiência meio que como uma condenação da pessoa. Uma coisa que meio que destruiu a vida dela. Algo que deixou ela pra baixo, com depressão, tirando a vontade dela de viver. E inclusive em alguns casos mostram pessoas que têm até vontade de se matar. E nos filmes que esses deficientes não acabam morrendo, geralmente aparece alguém de fora, um cuidador ou um interesse romântico, que daí sim acaba reacendendo nessa pessoa a vontade de viver e o amor pela vida. E assim, não me leva a mal. Olhando da perspectiva de uma pessoa que caminha, que não tem a deficiência, é extremamente plausível escrever uma história dessas. Porque assim, claro, se tu não tem nenhum tipo de deficiência, te imagina agora do nada, saindo de casa, sofrendo um acidente e perdendo o movimento das pernas, e até das mãos também. Na hora, provavelmente tu vai pensar que a tua vida acabou. Tu não vai mais poder correr, caminhar, fazer um esporte. Provavelmente vai poder perder teu emprego. E que até vai ser muito difícil encontrar alguém que se relacione amorosamente contigo. Agora eu peço que tu inverta essa lógica e imagine que tu já é uma pessoa com deficiência há muitos anos. E que meio tu já tá superando essa situação. O que passaria pela tua cabeça se tu visse um filme desses? Bom, na verdade não posso falar o que passaria pela tua cabeça, mas eu posso dizer pelo menos o que passa pela minha. Toda vez que eu vejo esse tipo de história se repetir em outro filme, outra série, eu acabo me lembrando quanto a minha vida poderia ser triste pela incapacidade que eu tenho de fazer diversas coisas, como é difícil arranjar um emprego, como é triste depender de outras pessoas a todo momento, e pra piorar, esses filmes ainda fazem me lembrar que eu tô solteiro, e que eu ainda não arranjei a pessoa que milagrosamente vai chegar na minha vida e me tirar toda essa depressão. O que acontece é que, geralmente, esses filmes que repercutem nas pessoas, como exemplo de superação, de amizade e de esperança, muitas vezes acaba repercutindo em mim, me gerando um pouco de tristeza por me fazer lembrar de coisas que, às vezes, eu acho que eu superei, mas acabam batendo forte em mim de novo. Esse foi o principal motivo de, até agora, eu nunca ter lido o real. Porque na minha cabeça eu tinha certeza absoluta que a história ia se tratar de um colegial que era líder do time de basquete, daí ele acaba sofrendo algum acidente, acaba perdendo os movimentos da perna, entra em depressão profunda, então descobre o basquete em cadeira de roda como uma muleta de salvação. Só que por ter sido anunciado pela Panini, e pelo fato de ter muita gente recomendando a leitura desse mangá, eu acabei meio que cedendo e peguei o primeiro volume para ler. Por incrível que pareça, quando eu comecei a ler a história eu fiquei surpreendido, porque a gente é apresentado a um cara chamado Kiyoharu, que ele é um deficiente, que não tem uma perna e joga basquete de cadeiras de roda. Só que ele joga sozinho, porque ao contrário dos antigos colegas de equipe, ele é extremamente competitivo, e isso acaba gerando conflito com as pessoas que estão na volta dele, porque ele a todo momento quer ganhar e fica revoltado quando perde. Só que as pessoas em volta dele e os colegas de equipe não se sentiam do mesmo jeito. Então eu percebi que eu tinha um personagem deficiente, só que o conflito interno dele não era por causa que ele não tinha uma perna, porque ele andava numa cadeira de roda,
ou porque ele não podia fazer as coisas que uma pessoa normal consegue. Ele já era resolvido sobre todas essas coisas. O problema dele era o excesso da competitividade. Ler isso me deu um sopro de alívio, porque eu tava vendo alguém parecido comigo que simplesmente estava tentando viver, lidando com os problemas normais do dia a dia e não remoendo a tristeza que é ter uma deficiência. Eu tava lendo uma história que tinha alguém parecido comigo e no final eu não ia ficar triste por ter que lembrar das dificuldades da situação que eu vivo. Lendo aquilo eu meio que tava leve, tava tranquilo. Quem sabe inclusive eu ia poder acabar feliz. Até que da metade pro final do volume eu fui apresentado por um cara chamado Takahashi. E adivinha qual era a história dele? Ele era colegial, líder do time de basquete, que acabou sofrendo um acidente, perdeu os movimentos da perna, e por causa disso ele estava sofrendo todas as dificuldades de uma pessoa que tem deficiência. E provavelmente nos próximos volumes ele vai encontrar o basquete de cadeira de rodas como uma muleta de salvação para a tristeza dele. É, né? É bem como diz o ditado: uma na trave e uma no gol. Pensando bem, eu acho que acabei falando mais de mim do que o mangá. Vou ter que botar isso no título do vídeo.